Olá, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, domingo, dia 9 de agosto, são 18 horas e 35 minutos. Fazemos essa transmissão ao vivo, onde temos um culto ao nosso Deus, e que convido você também a prestar este culto. Quero saudar a todos os que nos ouvem ao vivo e também informar da nossa posterior gravação, que será colocada no YouTube também, né? Então, aqueles que nos ouvirão também, a paz, que Deus nos abençoe. Novamente, também como já falamos pela manhã, e aqueles que ainda não saudamos e não parabenizamos pelo Dia dos Pais, a todos os pais, feliz Dia dos Pais, que Deus continue os abençoando, instruindo, capacitando para que esse ministério, esse sacerdócio seja desenvolvido por você na plenitude da presença de Deus, né? Você realmente possa ser um pai de acordo com a vontade do Pai. Esse é o nosso desejo, é também a nossa oração. Quero, inclusive, ler o texto muito conhecido para o nosso início aqui, e já indicando a cada um dos filhos. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honre teu pai, honre a tua mãe, né? Hoje, focando um pouco mais nos pais, cada filho, pense nisso, obedeça a palavra do Senhor, honre o teu pai e tua mãe. Se ele não for digno de honra, ore por ele, coloque-o nas mãos do Senhor. Amém? Vamos nós bendizer a Deus. Assim, antes eu quero orar com vocês, nós vamos nos colocar em oração na presença do Senhor. Vamos falar com o Pai. Deus bendito, santo e glorioso Pai. A Ti, ó Pai, damos honra, louvor. A Ti, ó Pai, oferecemos os nossos sacrifícios, a nossa vida. Diante do Senhor nos apresentamos, nos colocamos humildemente. Por favor, receba-nos nesta noite. Deus, neste momento e nessa data em que muitos celebram o Dia dos Pais, nós também clamamos por eles. Ser com cada um dos nossos pais, dos pais que estão aqui presentes, ser com a minha vida também como pai. Nos ajude, Pai, a vencermos os desafios, a agirmos de acordo com o Teu querer. Deus, peço também por cada um dos filhos, para que eles possam agir com sabedoria, agir de acordo com a Tua palavra, e que possam realmente vir a honrar os Teus pais. Ó Deus amado, por esta noite pedimos que nos instrua para que tudo ocorra da maneira como lhe agrada e que consigamos transmitir e prestar o culto ao Senhor. Pai, eu peço pelos meus irmãos, peço por cada lar que está agora, Pai, conectado, cada vida, cada família, abençoe-nos nesta noite. Queremos ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra e desejosos que o Senhor também nos ouça nos nossos louvores e nas nossas orações. Perdão pelos meus pecados. Oro por mim, oro e intercedo pelos meus irmãos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos bendizer a Deus, nós vamos louvar ao Senhor. Já quero antecipar aqui, pedir para você, se porventura você tiver os seus motivos de oração, coloque antes para a gente no chat, né? A gente vai conseguindo reunir isso, conseguiremos assim colocar também para que no momento da oração nós possamos compartilhar e orar uns com os outros, tá bom? Mas neste momento nós vamos louvar a Deus. Amém, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui
para exaltar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero te convidar a entregar seu coração, que você possa abrir a porta do seu coração para que entre o Rei da Glória. E é para isso que nós estamos aqui, que nós possamos adorar, exaltar aquele que venceu a morte. Então, vamos louvar.
a Deus. Como é bom podermos estar com nossos corações abertos, declarando que Deus é o nosso Rei, Ele é o Rei do nosso coração. E dessa mesma forma, quero te convidar que nós possamos entregar nosso coração a Cristo e que nosso coração possa estar regozijando, possa estar cheio de alegria, cheio de amor, e que todos nós possamos falar: eu não vou parar de cantar do amor de Deus. Te convido, vamos louvar a Deus. Glória a Deus, que a todo momento possamos estar cantando, possamos estar falando, enfim, sobre o amor de Deus, a todo momento. E sabemos que apesar de até nos momentos de dificuldade,
o Senhor, Ele é o nosso pastor e não vai deixar faltar nada. Não vai deixar faltar saúde, não vai desamparar seus filhos. E que realmente possamos estar aqui para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar então. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor. Eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Esse é o meu pastor. Nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e vontade de seguirão, eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Ele está comigo. Não há o que temer. Amém, meus irmãos. Nós retomamos, queremos já passar para o nosso momento missionário. Nosso irmão Gile, como sempre, tem preparado para nós algumas informações, avisos do campo missionário, nos atualizando sobre o trabalho de missões. Vou trazer aqui para vocês
aquilo que foi preparado para a noite de hoje. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje no nosso momento missionário nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Para quem não sabe, essa semana que se inicia hoje é semana do aniversário da nossa igreja. Nossa igreja, ela foi fundada no dia 13 de agosto de 1977 e já há 43 anos vem proclamando, vem pregando o Evangelho. Os irmãos já pensaram ao longo desses 43 anos quantas vidas foram transformadas através do Evangelho? Através dessa igreja? Através dos irmãos? Através dos pastores que passaram pela história da nossa igreja? Então, são 43 anos fazendo missões e levando o Evangelho do Senhor. Falando em transformação de vidas, nós vamos fazer um momento missionário diferente. Nós apoiamos diversos projetos missionários, dentre eles a Cristolândia. Se você que me assiste não conhece a Cristolândia, você pode acessar o endereço www.cristolândia.org e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Ele é responsável pela ressocialização de dependentes de químicos, como também do álcool e de outras coisas também. E temos visto ao longo dos 11 anos de Cristolândia diversas pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E nós vamos louvar a Deus nesse momento com os irmãos da Cristolândia de Vitória, no Espírito Santo. Agradeça a Deus pelos 43 anos da nossa igreja, agradeça a Deus por podermos apoiar projetos como a Cristolândia. Louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito e o que o Senhor nos abençoe como igreja. Sangue derramou de grande amor.
Amém. Irmãos, quando você contribui para missões, são trabalhos como esses que são auxiliados, que recebem ofertas que são enviadas para missões. Cristolândia é uma das instituições que nós temos ajudado também, contribuído, e Deus, para a glória de Deus Pai, né? O trabalho tem rendido frutos. Sim, é possível que homens sejam resgatados das trevas, das ruas, das drogas, e sejam rendidos, colocados em rendição aos pés de Jesus. Às vezes as pessoas imaginam que isso não é possível, mas sim, é possível. O trabalho tem sido feito e vidas têm sido resgatadas das garras do pecado. Tá aí a prova, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos também orar uns pelos outros. Nós chegamos nesse momento de oração. Temos aqui alguns motivos de oração a ser compartilhados. Os primeiros que eu trago aqui aos irmãos são pedidos e que eu tenho incentivado os nossos novos irmãos em Cristo, irmãos da nossa classe de catecúmenos. Eles também compartilham, né, conosco antes da aula, da lição que nós temos seguido, e a gente ora junto. E eu tenho dito para eles que tenham trazido também os pedidos dele para a igreja. Então, os pedidos aqui são desses nossos novos irmãos em Cristo, os primeiros pedidos, né? O primeiro deles, Mariane Galdino, filha da nossa irmã Luciane, neta da Bernadette. Ela agradece pela viagem feita da sua avó Valdeci. Alguns dias atrás, ela estava pedindo oração por isso. A irmã Valdeci fez a sua viagem, chegou bem, e agora que nós louvamos a Deus, agradecemos com a família pelo bem-estar da irmã Valdeci. Também a irmã Beatriz Vilela, neta da nossa irmã Iraci, filha do irmão Renato, ela pede por sua viagem de retorno. Ela está há um tempo com a sua mãe e agradece também pela viagem feita da sua avó Maria Verônica, assim como a irmã Mariane. A Beatriz também estava pedindo pela viagem da sua avó e o que foi feito, e graças a Deus bem. A irmã Nádia Espósito agradece as orações pela avó da sua amiga. Era um pedido que ela também já tinha colocado para nós, né? E que graças a Deus essa amiga já apontou, já relatou que essa avó está melhor. Agradece também, a irmã Nádia agradece pelo aniversário dela e também da sogra da nossa irmã Francisca, né? Então, novamente, os parabéns a Nádia, a Francisca, já passou aí alguns dias, mas fica aqui também nossa oração pelas vidas das irmãs. A irmã Creonice, ela pede pelo conforto da família diante do luto, né? Hoje pela manhã, ainda quando estávamos no momento de culto, na transmissão, a irmã pediu oração, informava que teve avisos, anúncios, né? Informação de que a sua irmã passou mal à noite, teve 3 paradas, e um pouco depois do final da transmissão fomos informados que houve o óbito. Fica o nossa oração, nosso consolo pela vida e pela família da nossa irmã Creonice. Também temos agradecimentos aqui pelo 43º aniversário da nossa igreja. Então, 13 de agosto é a data do nosso aniversário, 13 de agosto de 77. Então, essa igreja estava se organizando, né? Já funcionava aí como congregação, e aí então como igreja nesta data, e celebramos a Deus por isso. Tá? Então, orem, agradeçam, celebrem a Deus por esse tempo, para que a igreja ela permaneça sendo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também pelos aniversários da irmã Lígia e do nosso irmão Wagner,
dois queridos e componentes aí do Ministério de Louvor fizeram aniversário. Deus abençoe também a vida de cada um de vocês pelo dom, talento que vocês têm servido a Deus e ministrado aqui à igreja também. Também pedimos que orem por todos os pais da nossa igreja, né? A data de hoje pela manhã fizemos também a mensagem voltada aos pais. Nós pedimos que orem por todos os pais desta igreja. A irmã Débora também pede oração pela recuperação do Kiel. Kiel fez alguns procedimentos e está em recuperação agora. Que Deus o abençoe e dê plena recuperação ao nosso líder do louvor, irmão Kiel. A irmã Dilza pede oração pela sua saúde. Né? Deixa eu voltar aqui a câmera, né? Nós já estamos vendo alguns pedidos que foram compartilhados no chat, então da irmã Dilza. Vamos orar pela saúde da irmã, acompanhando aí durante a semana, até quando a irmã está conosco na rota, ela tem informado um pouquinho de algumas questões de saúde. Graças a Deus, nada tão grave até o momento e que continue assim, mas continuaremos orando pela saúde da irmã Dilza. O Sérgio, meu irmão, ele pede oração por 3 famílias de policiais que foram mortos na data de ontem, né? Que Deus abençoe e console essas famílias. Estaremos também em oração por esses policiais, pela família desses policiais, né? A irmã Marinha, e também pela corporação, né? Por aqueles que têm enfrentado perigo nas ruas. A irmã Marinha pede oração pela sogra dela, que também não está bem, dona Jocelina. A gente já tem orado por ela, já tivemos esse pedido em outros momentos, né? Reforçamos então as orações em favor da sogra da irmã Marinha. E a irmã Kalina pede oração por Alícia. Também, se não estou enganado, depois, por favor, Kalina, até coloque para a gente se é o mesmo motivo da semana em que a irmã estava acompanhando no hospital. Se não, nós continuaremos orando pela Alícia, né? Mas eu gosto de ter esses acompanhamentos, né? E aí a gente vai tendo essas informações, essas atualizações também, tá bom? Então são esses pedidos, mas vamos orar pela Alícia também. Querido, tenho convidado você a orar por todos os pedidos. Muitas vezes os irmãos não conseguem gravar tudo. Na semana a gente vai tentar encaminhar aos irmãos os pedidos também. E no final eu falo mais sobre isso. Mas caso você não consiga gravar todos, recorte um, destaque um dos pedidos, um dos motivos e ore. Seja intencional na sua oração, ore por alguns desses pedidos e nós comentamos aqui. Feche seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus de bondade, de misericórdia, nós colocamos diante do Senhor estas vidas, esses motivos de oração, como também, Pai, os agradecimentos, no reconhecimento de que és Deus e que está ativo e que tem olhado por nós. Quero te agradecer pela vida e pela viagem da irmã Valdeci, por ter chegado bem ao seu destino, assim como também da Maria Verônica, vó da Beatriz, e agradecemos por isso, Pai, que o Senhor tem cuidado desta família. Peço também, Pai, pelo retorno e pela viagem que será feita pela nossa irmã Beatriz, que ela retorne bem e que possa permanecer no estudo da Tua Palavra, Pai, conosco. Dê crescimento a ela, Pai. Pai, eu peço também pela saúde da nossa irmã Dilza, assim como também da sua família, dos seus familiares. Sê com ela, Pai. Uma irmã que tem estado conosco e tem sempre, ó Pai, acreditado, mantido a fé no Senhor, mesmo em momentos difíceis. Continue abençoando a nossa irmã Dilza e zelando por sua vida.
Pai, nós pedimos também pela nossa irmã Nádia. Agradecemos, Pai, pelos seus anos de vida, louvamos ao Senhor pela vida dela, pela vida da nossa irmã Francisca, pelas datas completadas. Continue abençoando estas vidas, Pai. Obrigado pela decisão da Nádia, assim como do seu esposo, a sua família, e agora poder passar por mais um aniversário, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre a sua vida e que a Ti deve ser rendida toda a honra e glória. Agradecemos pela boa recuperação da avó da sua amiga também. Continue, ó Pai, agindo na vida dela, por favor, Deus. Pai, eu te peço também pelos policiais mortos, foi mencionado pelo Sérgio. Perdão, peço pelas famílias dos policiais mortos. Console eles, Pai, a cada um dos seus familiares. Deus, eles precisam de Ti, precisam do conforto que somente o Teu Santo Espírito pode oferecer a eles. Por favor, Pai, acolhe cada um nos Teus braços. Proteja, Pai, os demais da corporação que estão constantemente, ó Pai, enfrentando o perigo dia e noite, Senhor. Proteja estes homens do mal e do homem violento. Pai, eu peço também pelo conforto, pelo consolo da nossa irmã Cleonice, assim também como de todos os seus familiares. Obrigado, Pai, pela melhora da sua neta, mas queremos também insistir e suplicar ao Senhor para que acompanhe a irmã nesse momento tão difícil, nesse momento de luto, Senhor. Por favor. Ela tem passado por dificuldades, o Senhor a conhece, sabe, Pai, o quanto nesses momentos nós ficamos frágeis. Suplicamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu peço também pela Jocelina, sogra da nossa irmã Marinha, se com esta vida, Pai, novamente te pedimos por ela. O Senhor já tem nos dado prova da tua grandeza, do teu poder. E novamente estamos pedindo por esta vida, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Por favor, haja, Pai, poderosamente na vida da dona Jocelina. Peço também, Pai, pela Alícia, mencionada aqui pela Kalina, ela confirma para nós, Pai, que essa pessoa que orávamos já e que estava no hospital e que ela estava acompanhando, ajude, Deus, seja com ela, seja em casa ou ainda no hospital, que ela possa ser cuidada pelas tuas fortes mãos, aqueles que estão à sua volta, com sabedoria e agindo em teu nome, ó Pai, ofereçam a ela o melhor. Confiamos em Ti, apresentamos nas tuas mãos esta vida também, Pai. Somos gratos ao Senhor, Pai, pelos 43 anos de existência, de vida desta igreja, por cada vida que trabalhou, que atuou no teu reino, nesta igreja, por aqueles que hoje estão. Continue, Pai, agindo no meio do teu povo, que o teu nome, através desta igreja, cresça cada vez mais. Que a tua igreja possa, Pai, proclamar a tua palavra, cultuar ao Senhor com sinceridade de coração, que haja transformação, arrependimento em cada vida, ó Pai, que se relacionar com o teu povo, Pai. Ser com a vizinhança ao nosso redor, que possamos fazer diferença nestas vidas, Pai. Ser conosco, Pai, durante essa crise, durante essa quarentena, nos dando direcionamento, nos dando sabedoria neste momento. Pai, eu peço também pela Lígia, pelo Wagner, pelo aniversário desses nossos amigos, irmãos em Cristo, agradecemos por eles, Pai, pelo talento que o Senhor deu a eles, pela dedicação que eles têm tido na tua causa, ser com os seus familiares, Vera, João, a Lígia, a sua avó, ser também com Wagner, com a Carla, Gustavo, com a Amanda, cada um dos seus, Pai, por favor, e que eles juntos regozijem-se
diante do Senhor. Pai, peço também pelo meu irmão Kiel, pelo nosso líder de louvor, que o Senhor continue sobre a vida dele, que ele tenha boa recuperação diante dos procedimentos pelos quais ele passou. Ser com a Débora também, Pai, atue cada vez mais na vida da tua serva. Peço também, Pai, pelos pais desta igreja. Peço pela minha vida e a responsabilidade que tenho sobre meu filho Gabriel. Me ajude, Pai, nesse desafio grandioso, que é ensinar ele e guiar ele nos teus caminhos. Que cada pai seja orientado pelo Senhor, receba do Senhor graça, misericórdia e sabedoria, Pai, para a educação, para o cuidado dos filhos que são teus. Eu oro e peço perdão pelos meus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Deixa eu voltar aqui. Ficou um pouquinho distante o meu link da câmera, mas já estamos de volta. Bem, nós vamos meditar neste momento na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nós hoje vamos ler o profeta Amós, capítulo 7. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 9. Quero que você abra a sua Bíblia no profeta Amós, um pouquinho para frente de Daniel, um pouquinho para frente de Oséias, um pouquinho para frente de Joel, e aí vem Amós, capítulo 7. Para ajudar, antes de Obadias, antes de Jonas, os profetas menores costumam dizer que normalmente são um pouco mais difíceis de achar, de procurar ali. Mas gostaria muito que você abrisse a Bíblia lá e permanecesse, né? Marque aí, coloque uma caneta, um marcador, alguma coisa, porque essa será a base da leitura desta noite. As 3 visões de Amós é o subtítulo na Bíblia que eu tenho aqui, NVI. Trago a vocês um slide com os versículos. Nós vamos ver a leitura de uma vez só, do versículo 1 ao 9. Primeiramente, do 1 ao 5, como está no slide, vamos à palavra do Senhor. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Soberano, Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Bem, essas são as palavras do profeta Amós,
uma série de visões que o profeta teve. Ele já tem, no início dos capítulos anteriores, algumas visões. Aqui é visto como o início de uma nova série de 5 visões. Temos 3 nesse primeiro trecho do capítulo 7, mais uma no capítulo 8 e uma outra no capítulo 9. As 4 primeiras têm semelhanças e apontam, preparam aí para a 5ª. Mas nós vamos ficar hoje com o capítulo 7, esses versículos lidos do 1 ao 9. E a gente pode aprender muito aqui com essas visões de Amós, extrairmos aquilo que Deus também quer para nós, entendermos o que foi dito para o povo na sua época, no seu contexto, e aplicarmos as nossas vidas para os dias de hoje também. Esse texto, ele já de cara nos mostra que existem ameaças que, por misericórdia de Deus, elas não acontecem. Pela misericórdia de Deus, nós somos poupados. Talvez podemos dizer que nos atuais dias estamos vivendo momentos como esse, em que as ameaças são constantes, mas diante da misericórdia de Deus, nós também temos sido poupados. Porém, existem outras tantas ações, livramentos que ocorrem e que nem chegamos a perceber, e isso também em conta da misericórdia de Deus. Deus tem agido constantemente. Algumas coisas que nós sofremos e passamos, a gente deixa às vezes de entender que Deus é misericordioso. Aquelas onde nós somos poupados, precisamos reconhecer a ação de Deus por amor, por longanimidade, por graça, por misericórdia. O profeta aqui é interessante que ele se coloca a orar pelo povo. Assim que ele tem informação de algumas ameaças, pelo menos as 2 primeiras, né? Que Deus disse que enviaria os gafanhotos e depois enviaria o fogo. A gente tem o profeta Amós orando, intercedendo pelo povo. E isso me chamou a atenção, porque o profeta de Deus, ele foi chamado para pregar, apesar de ele mesmo destacar que não era um profeta. Nesse mesmo capítulo 7, ali no versículo 14 e 15, o profeta revelou o seguinte, ele disse o seguinte, olha só, Amós 7, 14 e 15. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profeta. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Ok? Então a gente sabe que a vida de Amós era no campo. Cuidava de rebanho, colhia figos, e Deus o chama para pregar, para profetizar. Só que, mesmo tendo esse chamado específico, e ele deixou isso claro aqui para a gente, e através da forma profética como é escrito o livro, assim como tantos outros profetas, o Senhor falou a mim dizendo, uma maneira de a gente identificar aí as profecias, ele também se coloca como intercessor. Ele não se limita apenas àquilo que foi chamado, não apenas como profeta, apesar de deixar claro, eu não era profeta, Deus me chamou, me tirou de lá e me fez profeta. Mas ele agora também se mostra intercessor. Isso a gente nota ao longo da Bíblia, nos vários homens de Deus, personagens registrados nas Sagradas Escrituras. Abraão, como exemplo, ele foi chamado para ser bênção,
para abençoar pessoas e também ser bênção. Através dele, Deus ergueria uma nação e faria desta nação o seu povo. Mas, quando Deus fala para Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, lá nós vemos que Abraão intercede pelo povo. Ele foi chamado para ser bênção e pai de muitas nações, mas se faz intercessor diante daquelas circunstâncias. Moisés também não é diferente. Moisés foi chamado por Deus para ser o guia, o libertador do povo, um instrumento nas mãos de Deus. Mas houve um momento em que Deus, por conta do pecado do povo no deserto, Deus fala a Moisés que iria destruir o povo e que faria, inclusive, do próprio Moisés um reinício. Através dele, Deus faria uma nova nação. E Moisés intercedeu pelo povo. Moisés foi chamado para ser um libertador, mas se viu numa situação e se fez como intercessor. Nós vamos ter outros 3 personagens que eu coloquei aqui na sequência, que é bem interessante, porque esses 3, nos seus livros, o capítulo 9 mostra esses homens como intercessores. O primeiro deles é Esdras. Esdras, no capítulo 9, que também foi chamado por Deus, levantado pelo Senhor para liderar o povo na volta do exílio e para ajudar nas reconstruções em Jerusalém. O Esdras, capítulo 9, ele está lá, intercedendo pelo povo. Ele sabe do pecado do povo, se humilha e intercede pelo povo. Ali, contemporâneo a ele, nós temos muito próximo também Neemias. Neemias era copeiro do rei, foi avisado da destruição nas terras de Jerusalém, se colocou à disposição de copeiro, se tornou um líder, um governante e também, diante da situação, se fez intercessor. Neemias 9, Esdras 9, Neemias 9, Daniel, assim como Amós, profeta de Deus, né? Mas como profeta, vivendo sobre o período do exílio, ele também soube de momentos difíceis e de pecado do povo, se humilhou diante de Deus, e em Daniel capítulo 9 nós temos ali a intercessão dele também pelo povo. Os capítulos 9 desses livros, Esdras, Neemias e Daniel, mereceriam até uma mensagem à parte, né? São orações fantásticas de homens intercedendo em favor da sua nação. Aqui temos também Amós, nos mostrando isso e nos ensinando. Deus avisando, chamando ele para profetizar e avisando daquilo que aconteceria, e Amós, então, se coloca como intercessor. Deus, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Ele vai interceder diante da ameaça dos gafanhotos. Não sei se você se lembra, mas Deus, e na palavra temos isso registrado, ele está à busca de intercessores, de pessoas que se coloquem a orar pelo seu povo. Tenho 2 textos muito parecidos nos 2 profetas maiores, aí, Isaías e Ezequiel, onde Deus fala exatamente isso por meio de seus servos, por meio dos profetas. Isaías 59, versículo 15 e versículo 16, nós lemos assim: Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Olha só que interessante, Deus olhar, buscar, deixa eu ver se eu acho alguém que esteja intercedendo, e ele não achar ninguém. Como disse, semelhante, Ezequiel capítulo 22, versículo 30 e também versículo 31.
Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram, palavra do soberano Senhor. Não só naqueles dias, não só no tempo dos profetas, hoje Deus ainda busca, Ele olha e tenta procurar intercessores, pessoas que se colocam na brecha. Como dissemos, alguns personagens, eles foram chamados, foram comissionados para algo específico, para ser líder, para ser governante, para ser profeta, mas diante do momento, das circunstâncias, da ciência, daquilo que acontecia com o povo, esses homens se colocaram a interceder pelo seu povo. É para nós pensarmos, é para nós refletirmos, se Deus olhar para a nossa situação hoje, olhar para a nossa terra, e o olho dele em sua direção, ele encontrará um intercessor, alguém que se coloque na brecha, alguém que ore pelo povo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, nos resgatar do pecado. João capítulo 17 nos mostra Jesus também como intercessor, pelos discípulos que o acompanhavam e por nós que ainda viríamos a existir. Lá em João 17, Jesus roga, suplica ao Pai por cada um de nós, intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo disso. E não só ali, mas a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ali nós encontramos o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que interessante, irmãos, e que consolação temos nesta palavra. O Senhor Jesus Cristo, assim como vemos aqui em Amós, ele olhou para a situação e intercede pelo povo. Intercedeu enquanto esteve no seu ministério terreno, em carne, em vida humana, né, como homem nesta terra, e continua intercedendo. Jesus continua intercedendo por cada um de nós. O próprio Espírito Santo também realiza esse papel. Nós temos, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em João 14, 15, 16, que ele seria consolador, que ele seria guia, que ele nos levaria a ter os nossos juízos, a poder voltar, né, do pecado para Cristo, mas ele também oferece esse papel, ele também intercede por nós, e Paulo registra isso lá em Romanos 8, o versículo 26 e o versículo 27. O Espírito Santo também intercede. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele é misericordioso e ele tem escutado a oração dos teus servos. Ele nos ensina, colocando em prática, o próprio Pai, o próprio Filho, o próprio Espírito, onde continua intercedendo por nós. Nós precisamos também ser intercessores pelo nosso próprio povo, pela nossa própria gente. Nós devemos continuar sendo intercessores por aqueles que estão ao nosso redor e que estão sofrendo, ou mesmo nós que participamos do mesmo sofrimento. Nós precisamos interceder. Ah, mas eu não tenho dom de intercessão. Como vimos aqui, muitos outros foram chamados para um outro ministério, mas, diante da circunstância,
intercederam. Espero muito que mais pessoas estejam na brecha, mais pessoas estejam intercedendo. O Amós, ele sabia do que Deus estava fazendo, conhecia muito bem o seu povo, até porque Deus tinha revelado a ele as coisas, a podridão do povo e da nação, e ainda assim Amós se compadece. Não é porque o povo estava cheio de pecado e que ele falou, não vou orar por esse povo, não merece a minha oração. Não, ele vai orar por eles também. Por mais que eles agissem como se nada estivesse acontecendo, as mulheres ricas, no capítulo 4, versículo 1, diz que elas não estavam nem aí para os pobres, oprimiam os pobres. No capítulo 6, o versículo 1 fala que aqueles que moravam em Sião, em Jerusalém, se achavam os donos do mundo, os reis da cocada, achavam que o melhor lugar para se estar no mundo era ali, Jerusalém, Sião. Eles não estavam nem ligando para as coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim, nós encontramos o profeta orando por essa gente, por esse povo, o seu povo. Quando Amós ele vai orar pelo povo, ele reconhece a limitação desse povo. Ele sabe que o povo precisava se humilhar, e ele mesmo faz isso. No pedido, na intercessão que ele faz, olhando ali para o versículo 2, Amós 7:2, ele diz assim: Senhor, soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E isso é fundamental, que ao interceder e quando passamos por dificuldades, nós possamos reconhecer as nossas limitações, a nossa pequenez e nos humilharmos diante de Deus. Muitas vezes, e numa busca de animar, de dar forças àquele que está sofrendo, e nós temos visto isso muito, as palavras positivas são usadas, para que possa superar a dificuldade. E alguns vão sempre dizer, olha, vai passar. O que está acontecendo vai logo passar. Vamos ser fortes. Tá? Mas o Amós aqui, não que isso seja totalmente errado, mas o Amós aqui, ele nos ensina que esta outra reflexão precisa ser praticada. Ao invés de eu me achar suficiente, ou achar que eu consigo superar e que me fazendo forte eu vou conseguir passar por as dificuldades, ele fala, se humilhe. Olhe para a sua limitação e veja o que Deus está fazendo e se humilhe. Até porque ficou claro nos versículos que antecederam, versículo 1, que é Deus quem está enviando aquilo. Eu não posso contra Deus. É Deus quem estava enviando aquele enxame de gafanhotos. Não surgiu do nada, não veio por acaso. E aí nisso nós vemos também o controle de Deus sobre as coisas. Deus, ele continua no controle de tudo. Então, quando Deus envia esses gafanhotos, tal é o seu controle, que ele envia no momento certo. Ele envia na temporada certa, porque ele envia exatamente para punir. Os gafanhotos são instrumentos de Deus para punir o povo. E o controle de Deus é visto aqui, porque exatamente depois da primeira colheita, visto aqui como a colheita do rei, alguns textos, a revista atualizada vai dizer erva serodia, essa colheita que às vezes era usada como um pagamento de imposto do rei, afetaria diretamente os cofres do governo, Deus envia os gafanhotos nesse período. E na sequência já estava brotando, estava iniciando a plantação, a segunda safra, essa segunda colheita que seria utilizada para o povo. O povo dava uma primeira parte à monarquia, ao governo, e ficava com uma segunda parte, mas ambos seriam atacados. E nós vamos ver semelhança desse ataque duplo, exatamente também lá no versículo 9, mas já vamos olhar para isso.
Deus estava no controle. Ele não mandou os gafanhotos num período qualquer, ele mandou exatamente no período de colheita, porque eles precisavam sentir o peso da mão de Deus, e isso buscando, visando que o povo pudesse se arrepender. Né? Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Diante desta humilhação, conquistar também a boa misericórdia de Deus. Né? Deus estava no controle e por isso precisamos nos humilhar, reconhecer o grandioso Deus como Ele é e a nossa pequenez. No versículo 4, nós temos ali uma segunda ameaça, e é interessante porque Deus diz que iria mandar o fogo. E é curioso isso, porque aqui o Amós diz que Deus enviou os gafanhotos, Deus iria mandar o fogo, e ambos, quando convocados, quando chamados para serem instrumentos nas mãos de Deus para punir o povo, obedeceriam. Né? Deus só não enviou porque houve a intercessão. Mas chamados e na visão eles obedecem. Né? Agora, nós, seres humanos, considerados seres racionais, temos dificuldade de obedecer a Deus. Às vezes Deus chama os animais e esses o obedecem. E nós, que nos achamos tudo, acima de todas as coisas, deixamos de obedecer a Deus. A gente precisa entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Seja anjos ou demônios, seja homens ou animais, sejam astros ou estrelas, os mais altos céus ou do mais profundo abismo, todos, quando ouvem a voz de Deus, tendem a obedecer. Sabe da sua soberania. Agora, nós humanos, pequenos grãos de areia, diante do universo e da grandeza de Deus, muitas vezes insistimos em não dar ouvidos à voz de Deus. Curioso. Nessa terceira visão, olhando já para o versículo 7, até porque no 4, no 5, novamente, Amós, como já dissemos, vai interceder pelo povo, e Deus então recua da sua ação, mas no versículo 7, ele tem uma visão e ele vê um muro e um prumo. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E ali, no próprio texto de Amós, ele já deixa claro, ele já revela que o muro construído era o povo de Israel. E isso está ali no versículo 8, né? Mas o povo de Israel não estava obedecendo a Deus. O povo de Israel estava sendo colocado para viver numa ordem, viver de acordo com algumas normas, e esse povo não queria obedecer a Deus de qualquer maneira. A gente sabe que o prumo é uma ferramenta que vai apontar o erro. A ferramenta por si não conserta o erro. Ela vai indicar que está torto. Quem vai arrumar, quem vai consertar, é o sábio construtor. Da mesma maneira aqui com o povo de Israel e ainda da mesma maneira é conosco. Deus oferece o prumo para que possamos seguir norteados, seguir sempre uma mesma diretriz, uma retidão, mas se sairmos do prumo, a correção vem pelas mãos do sábio construtor. E, havendo isso, a gente já não identifica, já não observa nesse trecho a oração do profeta, que já não há, ou Deus já fala muito rapidamente e não há tempo nem mesmo do profeta interceder pelo povo, ou o profeta já compreendeu a questão e aqui ele não intercede pelo povo,
o povo estava abusando de Deus. Estava abusando da longanimidade, da bondade, da misericórdia de Deus. Já há algum tempo atrás, nós usamos capítulo 2 de Romanos, e eu quero trazê-lo novamente aqui. Romanos capítulo 2, o versículo 2 até o versículo 4. Para você que abre a Bíblia, eu vou repetir. Romanos capítulo 2, o versículo 2 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Interessante esse versículo 4, né? Dizendo que ele pergunta, na verdade, mas acontece, tem gente que despreza a boa, a rica bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade de Deus, e não entende que essa espera, essa bondade de Deus, a sua longanimidade, existe para que haja arrependimento. Não existe para que possamos avançar, abusar. Não está acontecendo nada mesmo, eu vou continuar tripudiando, eu vou continuar fazendo as coisas erradas, né? Eu fiz até agora, nada aconteceu, então vou seguir a minha vida do mesmo jeito. Mas não, queridos, essa longanimidade de Deus, ela está aí para que possamos refletir e arrepender, mudar de vida. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é grandiosa. Fomos livrados do cálice da grande ira de Deus, mas os nossos pecados, a continuidade numa vida de pecado, ainda traz sobre nós algumas consequências. E nós precisamos tomar cuidado disso. Tanto o pecado da monarquia quanto o pecado do povo estava em vista aqui no texto de Amós, capítulo 9, versículo 9, nós lemos Amós 7 até o versículo 9, ele diz que os altares idólatras de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas, com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. E é muito bom que isso seja colocado e desta maneira. Tanto o governo quanto o povo estão errando. Hoje nós vemos muitas vezes, independente, eu falo hoje, não só ano de hoje, né, mas já desde muito tempo, há um olhar do povo para os governantes, sejam municipais, sejam estaduais, seja federal, e não olha para os teus próprios erros também. Claro, isso precisa ser corrigido, né? A esfera política, isso precisa ser corrigido. Mas Deus, ele coloca aqui e deixa claro que eu estou observando. Eu vejo o que acontece de errado lá na dinastia de Jeroboão, e a espada virá contra eles. Mas também vejo de errado o que vocês fazem, e que vocês estão misturando a religião. Estão simplesmente aplicando e servindo em altares idólatras. Eu vou destruir o santuário de Israel. Israel, depois da divisão do reino, foram construídos altares, e exatamente para que onde eles estavam pudessem também oferecer sacrifícios a Deus e não precisasse ir até o reino do sul, o reino de Judá, para poder sacrificar ao Senhor. Só que eles passaram a também oferecer a Deus e aos deuses da sua época. O Isaac é mencionado no versículo 9, e nós sabemos que esse patriarca, ele também, na prática do seu antepassado, Abraão, também construiu altares por onde os patriarcas passavam, eles ofereciam a Deus e construíam altares, mas aquela geração estava vivendo um tempo em que os altares
não eram para Deus. Os sacrifícios não eram para Deus. Às vezes usando até mesmo o altar do Senhor para sacrifícios a outros deuses. Deus não compactua com isso. Por isso, ele diz, não vou poupar o povo. Enviaria os gafanhotos, houve intercessão. Eu voltei atrás das minhas ações. Enviaria o fogo. E a questão do fogo também esqueci de comentar, né? Seria tão calamitosa que o texto é dito que o fogo devoraria a água do abismo, em outras versões mais atuais, né? As águas do oceano. Imagina o fogo lamber as águas do oceano. Será que dá para ir contra isso? Somente a intercessão, para poder parar uma devastação tão grande como essa. Né? Um fogo que pudesse lamber as águas das profundezas, deixando os rios, poços, tudo seco, a terra passar por uma sequidão plena. Né? Essa é a interpretação que muitos comentaristas trazem nesse texto. Né? Não tem como. Fique firme, vai passar, não tem como lutar contra algo desse tipo, porque é enviado por Deus. Né? Mas a intercessão, ela agiu por meio do profeta, aconteceu por meio do profeta, e Deus falou, não, isso não vai acontecer. Só que, no final, por conta de não se manter no prumo, Deus falou, dessa vez eu não vou poupar, dessa vez eu vou agir. Né? E o profeta, então, vai levar a mensagem ao povo de Deus. Queridos, leitura de hoje e essa análise que fazemos nos faz perceber que, assim como aconteceu nos dias de Amós, acontece também nos nossos dias. Deus continua falando ao seu povo, ele continua chamando homens e mulheres, camponeses, empregadas domésticas, pessoas de indústria, engenheiros, enfim. Ele chama a todos para um comissionamento, mas espera encontrar intercessores. Diante daquilo que vivemos, é preciso que haja intercessores, independente da sua vocação. Interceda, busque a Deus. Né? Ali temos no texto um antropopatismo, uma figura de linguagem para dizer que Deus mudou a sua ação. Deus é imutável, ele não vai mudar em seu caráter, mas diante da sua misericórdia, ele pode aplicar a sua justiça, mas havendo a intercessão e por ser um Deus longânimo, misericordioso, a sua ação pode ser alterada, mas o seu caráter não. E isso, na verdade, não é mudar Deus, porque ele já tinha deixado isso claro, que havendo arrependimento, o povo buscando, se humilhando, Deus então ouviria dos céus as suas orações. Deus olha, ele continua olhando. Será que ele encontra intercessores? Ou as nossas desculpas são, não é meu dom, eu não tenho dom de intercessão, meu dom é outro. Você precisa interceder também. Deus, em sua misericórdia, ainda pode mudar algumas ações. Algumas, assim como foi no tempo de Amós, foram previamente anunciadas, reveladas por Deus aos teus servos. E nós vivemos dias em que muitas coisas nos chamam a atenção, acontecem, e nós precisamos orar por isso. Mas não sem antes fazer uma profunda reflexão e mudarmos as nossas condutas diante daquilo que está acontecendo. Deus também permanece construindo o seu povo e pedindo e colocando prumo para que o povo siga as suas leis. Pastor, estamos no tempo da graça, amém. Deus ainda espera arrependimento, eu tenho falado isso constantemente. Deus ainda espera que o teu povo se arrependa dos teus pecados. Isso continua na mesma linha do prumo. Né? Há graça, mas há também a tua palavra para nos dirigir, para nos orientar, e espera que haja arrependimento. Preciso pedir perdão para Deus diariamente. Ele, como sábio construtor, ele pode corrigir, destruir, derrubar,
aquele muro, aquela parte do muro que estiver, né, torta, defeituosa, né, fora do prumo. Que a mesma misericórdia apresentada aqui nas 2 primeiras visões estejam também sobre as nossas vidas. Se acontecer como na terceira, em que não haverá mudança e a ação persistirá, que nós então estejamos no prumo, estejamos de acordo com a vontade de Deus. Minha oração é essa para a minha vida, para a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai precioso e bondoso, mais uma vez agradeço pela Tua palavra e poder compartilhar com a Tua igreja, com o Teu povo. Fale, Pai, continue a usar os Teus servos. Mova homens e mulheres para clamar, para buscar, para interceder, ó Pai, diante de tudo isso que temos vivido, diante de tudo isso que temos passado, Pai. E mais pessoas se levantem e se coloquem, ó Pai, a orar pelo povo, pelos amigos, pelos irmãos. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus de imensa misericórdia. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de bondade. Pai, precisamos interceder, clamar ao Senhor, suplicar a Ti por isso. Que isso esteja nos nossos corações, mas que também haja transformação, mas que haja mudança em nós, Pai. Sabemos que ministérios não podem acontecer sem oração. É preciso, ó Pai, ter essa comunicação com o Senhor. Que isso aconteça em cada área no meio do Teu povo, Deus. Tem misericórdia, Pai, de nós no tempo que estamos vivendo. Clamamos a Ti pela nossa nação. Clamamos a Ti, Pai, pelo povo de Deus. Como falou Amós, somos tão pequenos, Deus. Nós carecemos da Tua misericórdia. Nós não podemos nada. Sem Ti, nós não podemos nada. Contigo, muito mais do que vencedores. Ó Deus, perdoe os meus pecados. Eu oro por mim e pelos meus irmãos em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Nós vamos adorar a Deus e depois ainda quero trazer aqui algumas comunicações, mas vamos ao louvor, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino do HCC 422, Como Agradecer a Jesus. Nós só podemos agradecer através das nossas vidas, né? Através das nossas atitudes, e que Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então a Deus demos glória. Vamos louvar. Jesus, o que fez por mim.
Meus irmãos, nós estamos então caminhando para encerramento do culto, mas não antes de algumas comunicações. Eu quero trazer novamente, lembrar aos irmãos de alguns dados bancários para o envios de oferta, dízimos, o mesmo para construção, missões, e aí estão os dados da igreja. Nosso CNPJ 49758-675-1000, ao contrário, -93. Para dízimos e ofertas em geral, temos a conta no Bradesco, da agência 2565, a conta 15103, dígito 3. Para missões, temos a conta também do Bradesco, na agência 2565, conta poupança, número 102, 4657, dígito 1. E para ofertas à construção, nós temos Banco Caixa Econômica Federal, agência 4053, operação 003, conta corrente número 82, dígito 0. Okay? São esses os nossos dados para ofertas e dízimos. Lembrando que, havendo uma oferta específica que vai entrar ali no dízimos e oferta, a conta do Bradesco, a primeira conta mencionada, você nos ajude especificando, dizendo o destino da sua oferta. Como, por exemplo, esse próximo aviso que eu dou, nós estamos ajudando o nosso irmão Hernando, temos um carinho por esse irmão também, ele também tem nos abençoado muito de um tempo para cá, mas não somente por isso, nós queremos participar dessa sua conquista. O irmão, ele tem um talento e ele toca instrumentos de sopro e está para comprar um trompete. Então, pesquisei com ele, peguei errado, pesquisei com ele o instrumento, eu não entendo muito disso, e ele nos informou desse instrumento. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Vila Oportunidade, já está numa campanha com os irmãos, falamos com o líder de louvor lá, e nós iremos reunir algumas ofertas daqui com os irmãos lá, encaminhar a eles para que eles façam a administração e a compra desse instrumento ao nosso irmão Hernando. Se você quiser ajudar, você pode fazer oferta via as nossas contas, a da igreja. O Rogério, o tesoureiro, vai separar e nós vamos encaminhar aos irmãos da PIBVO, tá certo? Então, incentivo você que também já o conhece, puder ajudar, ajude, oferte também para que haja a compra desse instrumento ao nosso irmão Hernando. Esse dia estava vendo até com o Rogério, as entradas disso, ainda podemos ajudar um pouco mais. Bem, dos avisos que tenho aqui são estes. Eu falei falei pela manhã e falei na semana, preciso que eu deixe também agora avisado, alguns não acompanharam, referente ao retorno dos cultos presenciais. Até semana passada, nós informávamos de uma previsão para o dia 16, que seria domingo que vem. Voltamos atrás dessa decisão. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da igreja e decidimos que esse momento não é o mais adequado para retornarmos às atividades presenciais. Então, no dia 16, essa previsão que estávamos tendo, não acontecerá o retorno dos cultos presenciais. Uma nova data será estudada e nós avisaremos assim que a tivermos, tá? Contudo, continue orando para que tenhamos direcionamento, sabedoria a lidar com esse retorno, tá bom? E reforçar esse mês, já estamos na semana do nosso aniversário. Celebre a Deus por isso, ore a Deus por esta igreja, que Deus continue nos auxiliando em tudo.
né? Feliz aniversário, igreja, 43 anos. Então, nós devemos aí render os louvores ao nosso Deus. Eu vi aqui ainda que a irmã Maricela pediu também oração por sua vizinha Angélica, né, que perdeu o esposo e veio a óbito. Os nossos sentimentos a essa família e vamos incluir nas nossas orações também, minha irmã. Leve aí as nossas expressões, os nossos pêsames à família, tá? E tivemos aqui também, eu vi aqui alguns irmãos que há algum tempo não vemos, como o nosso irmão Fabiano, né? Os irmãos até mencionaram, teve um outro momento que eu vi aqui mencionar a irmã Vanice. Bem, tem outros com frequência entre nós também, todos vocês que acompanham entre nós, estão como visitantes, sejam bem-vindos. Esperamos que você possa retornar e seja abençoado, edificado aqui também, tá certo? É muito bom ter vocês aqui conosco também. Nós queremos que logo em breve nós nos abracemos e vejamos todos frente a frente. Se não, Maranata, que venha o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro será no lar celestial. Bem, a todos até breve, a todos uma boa semana, que Deus esteja convosco todo o tempo. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau. Deus os abençoe.